No dia de hoje, resta-nos analisar, para encerrar a parte segunda, o livro segundo do Livro dos Espíritos, aquele que analisa a questão da vida no mundo espiritual, dentro do grande grupo, os três reinos, a questão ligada ao homem e aos animais. E efetivamente, nós estamos diante de questões muito profundas. Algumas delas, pasmem vocês, e o próprio Herculano Pires já havia advertido para isto, carecendo de um desdobramento, motivando-nos a pensar e a trabalhar no sentido de entender a complexidade das respostas que os espíritos ofereceram. E isto por quê? Porque nós estamos diante de um problema que leva o próprio codificador a questionar os espíritos, inclusive sobre a coerência com que eles nos trazem as suas informações. Entre a questão 592 e a 610, primeira e última deste tópico, o codificador inclusive vai de encontro aos espíritos para lhes perguntar: peraí, vocês então se enganaram quando me disseram acerca de que o homem é um ser à parte da criação? Qual é, em quem eu devo acreditar? É um ser à parte ou não é? E aí os espíritos vêm e corrigem as duas respostas, dizendo-lhe: olha, lá nós estávamos apontando para tal sentido, isso não ficou claro, e aqui fica, tá? Nesse sentido, vamos trabalhar, porque há muitas informações valiosíssimas para que nós as possamos aproveitar. A primeira delas diz respeito a esta comparação entre o homem e o animal. Os espíritos, por mais de uma vez, e nós já tivemos a chance de estudar isso, nos falam acerca da continuidade. Mas prestem bem atenção, porque esta continuidade é sob a ótica espiritual. Nós estamos falando e sendo informados sobre a realidade espiritual, a qual tem um contínuo, inclusive levando os espíritos a afirmar que entre a individualização que vai sendo crescente do princípio inteligente e o início da trajetória do espírito, que na Terra tem a oportunidade de se manifestar no reino hominal, como nos ensina José Herculano Pires, existem fases que não estão claras ao homem ainda, e que ele ainda vai entender. Portanto, é dentro desta ótica extremamente ampla é que nós vamos ter que compreender a questão. Se compararmos homens e os animais, o homem e os animais, em relação à inteligência, diz Kardec, a inteligência. Quanto aos corpos, a ciência já nos liquidou a questão. Não há diferença. Somos todos, enquanto ocupamos os corpos, dotados das mesmas ou da mesma composição física material. Quanto à inteligência, esse atributo, parece difícil estabelecer a linha de demarcação entre certos animais e alguns homens. Essa linha pode ser estabelecida de maneira precisa? Os espíritos dizem que sim. Dizem que sim. Onde? Na exata medida em que os homens têm um pensamento sobre Deus e conseguem entender o que não acontece com o princípio inteligente individualizado nos animais, a questão de Deus. E veremos que essa compreensão
ainda limitada, vai sendo descortinada na medida em que vamos evoluindo. Portanto, está aí. Aqui está, meus amigos, o gancho para a abertura da parte terceira do Livro dos Espíritos, quando na questão de número 621, vamos ser informados de que é na consciência que teremos as informações acerca da lei divina, dando-nos quase que uma pista concreta de que enquanto o princípio inteligente individualizado dos animais avança, há um instante em que é assinalado por Deus com a consciência, o espírito dá início à sua trajetória. E isso vai ser tão explorado, tão trabalhado, que em O Livro dos Médiuns, como a demonstrar essa unidade do corpo doutrinário, Kardec vai questionar os espíritos sobre a eventual possibilidade de os animais terem ou desenvolverem a mediunidade. E vai ouvir dos espíritos de que isto não se faz possível. Por quê? Porque falta aos animais exatamente este senso que a resposta tanto esclarece. E aqui então surge aquela dúvida que mais à frente será explorada. Dizem-nos eles: o homem é um ser à parte, que desce às vezes muito baixo, ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais, e digo mais, menos bem provido que muitos dentre eles. Então aí os exemplos, né? O cachorro ouve sons que nós não ouvimos. Só para tomar um caso. Nós, enquanto nosso corpo, instalados no corpo, presos ao corpo, não temos a possibilidade da percepção auditiva que os cães têm. Só para ficar em um ponto. O físico nosso é limitado, mas insistem. O homem, todavia, tem no conhecimento do espírito, daquilo que vai lhe suceder, da realidade de Deus, da compreensão da divindade, algo que lhe torna diferenciado. Portanto, é nesta ideia do pensamento de Deus, na compreensão, o início dela, que nós vamos nos distanciar. O animal tem um físico cujos atributos podem até ser mais adequados do que o do homem. Mas é nesta questão da evolução, da responsabilização, como veremos mais adiante, que nós temos a distinção. Na 593, Kardec quer saber, então os animais agem apenas por instinto. Olha, presta atenção, o espírito domina a maioria dos animais. Agora, não vês que há os que agem por uma vontade determinada? Eles passam a ter os rudimentos da inteligência que se vai aperfeiçoando. No conjunto das obras do Criador, vamos encontrando então pistas que vão nos associando num largo e longo processo evolutivo, em que construiremos nós mesmos o nosso progresso e teremos mérito em razão disso. Seremos criaturas que poderão se sentir gratificadas quando avançarem. Todavia, não poderemos nos esquivar da responsabilidade quando falharmos na nossa maneira de agir. A divindade que nos cria destinados à perfectibilidade, à evolução máxima, dá-nos a oportunidade, sob o ponto de vista espiritual, de galgarmos, mercê os nossos esforços,
todos esses degraus da jornada evolutiva. Vai nos convidando a isto. Em A Gênese, quando temos a oportunidade de analisar a questão do instinto e da inteligência, acompanhando o que sobre o assunto Kardec escreveu, vamos observar que o instinto é muitas vezes um guia seguro, e este guia seguro, dado ao princípio inteligente, quando no reino animal, lhe permitirá conduzir-se de maneira a não agredir certas leis, certa ordem de coisas. O homem, porém, dotado do livre-arbítrio e tendo condições de crescer, é que às vezes se comporta de maneira inadequada, porque vai seguindo as suas ideias, vai estabelecendo os seus sistemas, vai tentando moldar a realidade e a sua visão, e deixa de ter a humildade de reconhecer que nem sempre a nossa visão é a visão mais adequada. Nem sempre o que pensamos, nem sempre a maneira como nos norteamos é aquela que se mostra conforme à lei de Deus. Mas temos a liberdade. Agora, esta liberdade não pressupõe, porque é típico às vezes de quem pensa em ter liberdade, da responsabilidade que daí advém. Então, conhecer, ter as informações, ser dotado de condições de decidir, implica para todos nós uma larga responsabilização. Uma larga responsabilização. Kardec, na 594A, desenvolve um estudo acerca da linguagem, muito interessante, porque ele percebe que os animais se comunicam e quer entender dos espíritos o que é isto. Eles trocam ideias não. Pare, Kardec, preste atenção. Mas eles emitem sinais claros que lhes permitem, por exemplo, dentro do instinto, sobreviver. Assim é que um deles, atacado pela forma como se dirige aos demais, os previne de que algo estranho está acontecendo. São dotados, pois, de linguagem. Os espíritos vão longe, vão muito longe quando analisam isso. Na 594 vem essa questão: olha, eles têm muito mais do que vocês supõem, embora a linguagem seja limitada. É limitada como as ideias, porque se restringe às suas próprias necessidades. Mas e aqueles que não possuem voz? Diz Kardec. Como é que eles se manifestam? Compreendem-se por outros meios. Você só tem a palavra para se comunicar? E a pessoa que é muda, ela não sobrevive, ela não se relaciona, ela não exterioriza aquilo que passa? Preste atenção. Pensa que os peixes não se entendem? Observa um cardume, a maneira como se guia as aves nos processos migratórios, nos dão toda esta sorte de exemplos, como a mostrar que o instinto que vai permitir ao animal guiar-se, conduzir-se, sobreviver, ele se constitui em valioso princípio. Se nós formos um pouquinho mais além e pensarmos na nossa realidade de hoje, veremos o que conseguimos transmitir por imagens. Até um ditado repetido à exaustão: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Os técnicos na publicidade e na propaganda são aí talvez os experts. A publicidade com o seu viés institucional, é isso que diferencia, né? A publicidade da propaganda. A publicidade quer nos trazer uma informação sem outro objetivo que não seja o de informar, enquanto a propaganda tem lá o seu interesse claramente manifesto, quer nos fazer consumir. 15 segundos na mão de um grande propagandista são suficientes para esgotar
certos produtos nas prateleiras onde são vendidos. É uma imagem interessantíssima. Onde o perigo? Em transformar ideias em produtos pasteurizados. E aí está a propaganda político-eleitoral fazendo isto. Como se nós quiséssemos comprar sabonete, pasta de dente, farinha. Colocam-se candidatos e ideias como produtos fantásticos. E às vezes a gente assiste e pensa, que país é este? Será que é o meu? Porque naquela ideia transmitida, a ilusão é tamanha que o sujeito fica embevecido. Nossa, eu gostaria de morar nesse país. Não, mas esse é o seu. Como é o meu? É o Brasil. Não, não é. Não tem fila. Ninguém passa necessidade. Isto é o que o governo A, B, C ou que o candidato C, D, E fez, faz ou promete fazer. O perigo da propaganda. Mas ela é o ponto de vista do aperfeiçoamento da inteligência. Quando Kardec questiona, os espíritos lhe dizem, então, os animais se comunicam de maneira muito mais ampla e já nos previnem. Nós, homens, nos comunicaremos, talvez, quem sabe, enquanto espíritos e num elevado estágio evolutivo, através apenas do nosso pensamento. Mas, enquanto isto, nas inúmeras gradações, pensemos. Na 595, ele vem saber, animais têm livre-arbítrio? E a resposta é não. Mas, cuidado, por quê? A época em que esteve entre nós René Descartes, para poder promover a dissecação de animais, o que era vedado pelas autoridades teológicas, já que imaginavam eles, quisesse Descartes e aqueles que o seguiam, ao dissecar animais, tentar encontrar a alma, e isto o homem continuou fazendo, e até hoje ainda às vezes traz essa informação, né? Imagina, buscamos a alma e não encontramos nada. Com esse receio, vamos provar que somos sempre os mesmos homens que aqui estamos. René Descartes desenvolveu a ideia do animal-máquina. Então ele afirmava, os animais são máquinas que agem de acordo com as leis naturais e ponto, porque não tem um elemento espiritual. Os espíritos vêm e corrigem. Eles não são simples máquinas, mas a sua liberdade de ação é extremamente limitada. E limitada no quê? Ou para quê? Para o atendimento das suas próprias necessidades. E não dá para estabelecer uma comparação. Não dá. Eles são muito inferiores ao homem. Usam a sua liberdade extremamente restrita para os atos da vida material apenas. No 596 ele volta à questão da linguagem. Mas espera aí, por que tem animais que falam como se fossem homens? E certamente ele se reporta aí à espécie que conhecemos como papagaio e outros nomes científicos que não comporta aqui a gente ficar falando, né? Falar sobre animais, plantas, etc. é complicadíssimo, né? Vocês imaginam assim o quanto, para quem expõe, é necessário tentar achar uma ou outra explicação para tornar a reunião atrativa. Mas são informações preciosíssimas, já que as informações de natureza moral, nós as temos e as sabemos. Só não queremos é praticar. Só isto. A nossa ausência de vergonha na cara, e falo aqui por mim, não estou passando sermão para ninguém, mas a carapuça às vezes se encaixa. Do ponto de vista moral, só não evoluímos porque não queremos. Não é porque não podemos. Os animais não podem. Estão num longo processo acessivo, mas nós, homens, nos comportamos às vezes pior do que animais. A prova maior é que estocamos. Nós estocamos.
e ainda que em detrimento de quem quer que seja. Estocamos com as desculpas as mais variadas, é para ser prevenido. 100 pares de sapato é prevenção? Quem sabe um dia eu posso caminhar com todos eles. Centopeia, né? Estocamos medicamentos. Mas é possível isso? Eu tenho. As pessoas têm a mini farmácia em casa. Mini farmácia, para tudo. Guardadinho, estoco. Vai que um dia eu tenho. Mas se você tiver, você vai precisar do aconselhamento técnico. Você precisa de um médico. Não, eu desenvolvo a automedicação. E se cura? Claro que não. Mas tem. Esquecendo que o remédio é uma droga, cuja dosagem depende do conhecimento técnico para ser administrada. Mas tem lá. Então esse comportamento moral que nós insistimos em postergar é que talvez nos conduza à dor. Na 597, vem a questão do princípio espiritual que independe da matéria. E aqui Kardec vai trabalhar um pouquinho sobre o assunto. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem, e aí então eles, com a resposta, nos fazem entender a introdução do Livro dos Espíritos, porque Kardec disse: tem uma palavrinha em que as pessoas escorregam e não tem uma definição comum, esta palavra é alma. E lá, nós já estudamos isso, faz um pouquinho de tempo, nós vimos que a alma acaba justificando uma série de conceitos e de situações. Portanto, é um termo sobre o qual nós não temos uma concordância. E eles dizem: olha, se você quer tomar por aí, é também uma alma. Agora, depende do sentido em que você está usando a palavra alma. Posso só te dar uma ideia, e nos dão uma senhora ideia. Entre a alma dos animais e a do homem, existe uma distância tão grande quanto a alma do homem e Deus. Olha que imagem. Quer dizer, nós estamos usando uma palavra para expressar algo que é extremamente diferente. Porque se entre os animais, a alma dita animal e a nossa espiritualidade, a assinalação, a individualidade, dona da consciência do livre-arbítrio que avança, a diferença assemelha-se à de que nós temos com a da causa primeira, da inteligência suprema. Portanto, é uma diferença brutal, né? Brutal, tá? 598, 599, 600. Um conjunto de informações acerca da consciência. A consciência de si mesmo, que é o que nós temos. E prestemos atenção, né? Nós somos convidados pelos Espíritos, e isso há tempo, porque devemos a Sócrates, talvez o primeiro anúncio a respeito disto, disse que ele teria também colhido esta informação do santuário de Delfos, onde haveria inscrição: conhece-te a ti mesmo. Neste processo de conhecer-se, nós vamos então tendo a chance de crescer. E muitos ainda não dispõem desse tipo de confirmação e desse tipo de certeza. Imaginam-se homens, células destinadas à destruição. E entendem que a vida se limita à vida corporal.
Daí por que passam os anos cuidando destas questões? E diante do fenômeno natural morte, que devolve o corpo à terra e dá ao espírito a oportunidade de prosseguir a sua jornada, é um período de estacionamento para o espírito estar aqui reencarnado. Mas não é um estacionamento, uma parada que nos implique deixar de crescer. É uma época de aplicar o conhecimento que temos. Daí porque, ao programarmos as nossas reencarnações, nós trazemos e fazemos pedidos no sentido de sermos submetidos a provas que demonstrem a nossa maturidade. E o que acontece quando elas surgem? A gente agradece. Nossa, que bom que eu estou passando por essa dificuldade. Que beleza que esse sofrimento me chegou. É mais ou menos assim? Todo mundo reage assim? Nossa, hoje eu vou levantar disposto porque eu tenho um problemão para encarar. Eu estou feliz, né? Que inveja eu sinto daqueles que têm problemas maiores, né? Porque quanto maior o problema, mais eu tenho a chance de crescer. É desse jeito que a gente se comporta? Então, pois é assim que deveria, né? Porque se nós pedimos as provas, se elas são decorrência dos nossos desvios, nós deveríamos ser felizes e nos demonstrar felizes por poder enfrentá-las. E mais ainda, guardar uma satisfação interna imensa por poder superá-las, com o sorriso estampado, com a confiança estampada em nossos espíritos. Porque pedimos e precisamos. Não chegaremos a ser perfeitos carregando as mazelas que temos. Não chegaremos a ocupar atividades de natureza espiritual elevada sendo imperfeitos como somos, vacilando diante de certos problemas morais. Estamos reencarnados exatamente com este propósito. Com este propósito, ter a consciência de nós mesmos e trabalhar para a nossa própria melhoria. Por antecipação, fica aqui a recomendação. Há uma questão muito interessante, né? Nós podemos ter, através das recomendações do Livro dos Espíritos, na questão 919, um roteiro muito claro sobre como a evolução pode ser trabalhada. É aquele processo de autoanálise diário que temos a chance de fazer ao nos recolhermos para dormir. Se eu desencarnasse agora, para onde iria? Como seria recebido na realidade espiritual? O que apresentaria? O que fiz em favor do próximo? A quem prejudiquei? Como prejudiquei? Já me perdoei? Já obtive dele a desculpa? Já reparei o mal que fiz? Santo Agostinho, que é quem nos dá essa recomendação, diz que este processo, dele se valia sempre com o propósito de melhorar-se. Porque não basta só que eu me conheça, sou um espírito reencarnado, legal. E o que você tem feito dessa informação? Por enquanto nada, eu estou esperando voltar à realidade espiritual. Para quê? É porque lá é que os espíritos vivem. Não, nós vivemos aqui, enquanto espíritos estamos aqui. Vamos deixar o corpo, como a gente deixa uma veste para tomar outra. Vou deixar o corpo apenas, continuarei como sou. É por isso que aquele julgamento de quem morre é sempre criterioso. Era uma pessoa tão boa, né? Mas... E aí a gente fala a verdade do indivíduo. Mas, deixa para lá. Nas 599, 600, isso então vai ficando claro, né? O animal, na erraticidade, ele permanece como uma individualidade? Claro que sim. Mas é uma individualidade aos poucos e rapidamente utilizada, reaproveitada. Esta individualidade vai ter a sua serventia e também está traçando o seu progresso. Porque isto é que na questão 601 vem a seu destaque.
Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Claro. É por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Agora não se esqueça, enquanto animais são sempre inferiores e submetidos aos homens, são servidores inteligentes. Portanto, está aqui, né? Na 602, reforçando isso. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. É por isso que para eles não existe expiação. Mas por que sofrem então os animais? Emmanuel cunhou a expressão dor-evolução. Porque os animais sofrem. O nosso egoísmo, a nossa maneira de ver as coisas, faz, às vezes, com que os animais pereçam, e pereçam com gravidade, com forte grau de sofrimento. O abate, as bobageiras por aí de rodeios, colocando animais sob jugo, para a diversão do homem. Como podemos mudar o mundo divertindo-nos à custa de seres que deveríamos amparar? De que jeito justificar isto? Por costume? Mas é um costume bárbaro. Por diversão? Não há diversão melhor. Será que é possível ver no século 21 animais postos em arenas, sob patrocínio de grande interesse econômico, sendo ali submetidos a tratamento vergonhoso? O que é isso? Isto é humanidade que avança? Isso é lamentável, é doloroso. Felizmente, existem hoje grupos que, mesmo atraindo para si a raiva daqueles que são acomodados e comodistas, denunciam as práticas que são infligidas aos animais. Denunciam para que o homem se corrija. Desde quando o que está numa posição superior tem e deve explorar o superior, o inferior? Desde quando isto? Como justificar isto? Ah, é preceito. Que preceito? Que bobagem é esta? Aquele que está numa condição melhor tem o dever de estender as mãos para o que está numa situação inferior e ampará-lo. Às vezes até surgem exageros, porque o sujeito também não se conforma que o animal seja um animal, né? E aí bota o camaradinha, coitado, num agasalho, na botinha, né? E reclama, ele não para em pé. Claro, não tem como parar. Tira da botinha. Não, eu fiz 4 parezinhos e ponho nele. Coitadinho, não ergue mais. Lógico, se ergue, cai, né? Mas sujeito, não, ele é como se fosse da minha família. Menos. Somos todas as criaturas membros da mesma família. Somos filhos do mesmo pai. Mas não cometamos exageros. Ele não se senta à mesa, não come direito. É evidente que não. Né? Evidente que não. O cúmulo que eu vi foi uma imagem do pobre do cachorrinho que tinha lá o seu celular, né? Carregando aqui, e fiquei assim pasmo, né? Como é que pode ter um celular canino, né? A mensagem é como, bom, não deve reclamar da ausência de sinal, né? Não deve ter problema com download, upload, mas tudo bem, vai lá, estava carregando, não sei nem se era de brinquedo, o fato é que estava com aquela coisinha no pescoço, a coleirinha, e o celularzinho carregado do lado. Não sei se é um porta-celular do dono, que também seria um comodismo imenso, mas vai lá, né? Ou se era o próprio. Fica aí, eu vi a imagem só que me chamou a atenção. Mas esse nosso dever de amparar. Então, se você não gosta do contato, do convívio com os animais, perfeitamente compreensível. Não quero ter um leão em casa. Tranquilo, não tenha. Embora às vezes você se comporte como um, né? Não quero ter, tudo bem,
mas não maltratemos e não concordemos que as pessoas, os nossos companheiros de humanidade, maltratem. Não façamos isto. Não é correto do ponto de vista moral. Na 602, 3, Kardec quer saber, principalmente na 603, se no mundo superior o animal conhece Deus. A resposta é não. Mas o homem é para eles como se fosse um Deus. E se aqui nós fôssemos à ideia do politeísmo, ao conhecimento acerca da história da humanidade em detalhes, veríamos mesmo que nós no passado transformamos os espíritos em deuses. Hoje sabemos que são irmãos nossos, todos em jornada evolutiva. Na 604, começa aqui um outro bloco de questões interessantes. Kardec vai trabalhar a questão da inteligência. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade? Isso não parece em desacordo? E a grande resposta: tudo se encadeia na natureza, por liames que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, as suas ideias as suas ideias desenvolverão uma visão da humanidade, do que o cerca, mesquinha. Saiba que Deus não se contradiz, insistem os espíritos. A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre homens e animais? Sim, mas os animais, repetimos, têm uma inteligência do ponto de vista material. No homem, a inteligência tem um caráter moral. Logo, quem conhece precisa moralizar-se, precisa avançar, né? Porque nós já dissemos aqui, e nunca é demais voltar, a inteligência do ser humano fabrica os venenos. A inteligência do ser humano fabrica as armas. A inteligência do ser humano o levou a destruir os seus semelhantes através das bombas. Isto é a sofisticação máxima da inteligência. Para que ela serve? Algumas vezes para a destruição. Logo, sem a moralização, a inteligência é um perigo, porque desenvolvida no ápice e considerando o nosso egoísmo, destruiremos onde estivermos. E a prova latente é o que temos feito com a natureza, em que a nossa inteligência, aliada ao nosso egoísmo, tem destruído a casa que precisaremos habitar por inúmeras vezes. Digo isso particularmente. Torço para que todos aqui, quando desencarnarem, sejam guiados a mundos melhores. Mas conhecendo-me e conhecendo rudimentarmente o Espiritismo, sei que ainda deverei tornar aqui outras tantas vezes. E pegaremos um mundo cada vez mais adverso, até que talvez nos solidarizemos e descobramos que ocupamos uma única casa,
e que ao abusarmos desta casa, estamos prejudicando-nos e a todos, não só hoje, mas para amanhã também. Portanto, a inteligência é perigosa. Na 605, Kardec quer saber, beleza, se tem então ponto de contato entre homem e animal, a gente pode pensar que o homem tenha duas almas, uma alma animal e uma alma espírita, e que se ele não tivesse esta última, poderia viver só como os animais? Dizendo de uma outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita, quer dizer, os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou outra dessas duas almas? Kardec, por favor, para com isso. Quem te disse que o homem tem duas almas? De onde você tirou isso? O homem só tem uma, tem o corpo. Tem o corpo. E o corpo, o corpo pode te conduzir à prática de coisas que te igualam ao animal, às vezes até mais, até pior. Pois bem, preste atenção então, é na natureza. Nós temos uma dupla natureza enquanto estamos reencarnados. A natureza espiritual que viemos aqui para desenvolver e a natureza animal que nos foi dada para sobreviver. Importa diminuir esta natureza animal para fazer crescer a natureza espiritual. É por isso que estamos aqui. Esta é a razão da nossa presença na reencarnação. Curiosamente, na questão 605A, quando Kardec pergunta se além das próprias imperfeições de que o espírito deve despojar-se, ele deve lutar contra a influência da matéria, nós encontramos uma pista de um grande tema que eu havia pronunciado, talvez demande nossos estudos hoje, o chamado ser do corpo. Vamos à resposta? Sim, quanto mais inferior é o homem, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e do homem são distintas entre si, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. E aí então está antecipado aquilo que a gente já tinha antecipado, né? Aqui estava antecipado a metempsicose, mas nós já estudamos na semana passada. Não é possível, né, ter esta inversão. Mas se o homem não possui uma alma animal que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. E Herculano Pires, então, veja o problema filosófico que os espíritos nos levantam, a do ser do corpo. E ele pede, é necessário que a filosofia espírita reflita sobre isto. André Luiz, através do ensinamento de Alexandre em Missionários da Luz, vai ficar estupefato quando percebe, no processo da reencarnação e no da desencarnação, o papel que o perispírito exerce na aglutinação, reunião, e na desarticulação dos corpos que o espírito dirige quando está reencarnado. Nas 606 e 606A, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem, dos animais, emana, portanto, daí, claro, a trindade espírita, princípio inteligente de um lado, princípio material de outro, sobre ambos Deus.
Portanto, Deus está acima das questões ligadas a espírito e matéria. É a inteligência que criou a ambos e que permite, na associação de um ao outro, a evolução de ambos. A matéria, evidentemente, vai se aperfeiçoar pelo uso que dela fazemos. São os mesmos elementos que estão na Terra desde que a Terra teve origem. Mas o que faz o homem com a inteligência? Constitui ou constrói elementos cada vez mais sofisticados. O chip, por exemplo, que nós usamos na questão da informática, é a sofisticação de um elemento material. Portanto, a matéria pode ser tratada de maneira evolutiva, enquanto isso o espírito também progride. Nas questões seguintes, quando ele diz que tudo, se eles assemelham, que é a inteligência aí que vai desenvolvendo, Kardec quer saber, se você disse que a alma do homem, na sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida, onde cumpre o espírito, então, a sua primeira fase? E uma resposta que deve levar a gente a meditar. Numa série de existências que precedem ao que você chama a humanidade. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? Que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Um trabalho preparatório, como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como você tem a infância, a madureza, a velhice, é um processo de aperfeiçoamento. Crer, encerram eles, que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade. Tudo se interliga. E aí então Kardec põe uma perguntinha marota, né? Na segunda versão do Livro dos Espíritos, essa que nós usamos hoje, a ampliada. Então esse período começa aqui na Terra. Fala, Terra? Por favor, Kardec, a Terra não é nem o começo e nem o final. Os espíritos que estamos na Terra, até poderemos ter começado nela, mas não necessariamente é esta a regra. As migrações, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, o espírito transita por estas moradas e vai avançando. É por isso que às vezes você se sente, mas será que eu sou daqui? Com certeza não. Eu ouço certas músicas, será que é isso aqui mesmo? Não. Aqui é o mediano do espírito que está na Terra. Puxa, então eu estou sobrando? Não. Nós estamos classificados, classificação divina, espírito imperfeito, mundo de expiação e provas. Onde vai ser esse mundo? Pode ser a Terra, pode ser o Z847X, o Z972W, né? Não é assim que a gente vai clarificando o que vai descobrindo por aí? Então tá bom, é lá que a gente vai estagiando. E antes de chegar à humanidade, antes talvez a gente nem consiga entender. Eu queria só fechar na 610, porque na 610 ele faz uma pergunta que é capciosa. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se então? Não. Mas a questão não havia sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é de fato um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros, e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu
para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Veja a profundidade. Uma profundidade que merece sempre a nossa análise, o nosso estudo, a nossa meditação. A paz seja conosco.